Mateus capítulo 15, versículo 29. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados e os aleijados andando, e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes, e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, nos dê sabedoria, revelação e entendimento da Tua palavra. Tua palavra é a verdade, e o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nos submetemos ao Senhor, nos rendemos totalmente a Ti, Espírito Santo, e pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos conhecer mais o Senhor. Repreendemos toda dúvida, toda cegueira espiritual, toda distração que tenta nos impedir de ouvir a voz do Senhor, para praticar e obedecer a Tua palavra. Pai, nós oramos e declaramos que neste lugar o Senhor reina, e o Senhor tem liberdade para fazer o Teu querer, para realizar a Tua vontade no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esta é a segunda multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou. Os discípulos presenciaram a primeira multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E aqui nesta segunda multiplicação de pães e peixes, os discípulos tinham 7 pães e alguns peixinhos, e Jesus deu graças e multiplicou estes poucos pães e peixes para uma multidão de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Todos comeram até fartar-se e ainda recolheram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços, como diz a palavra de Deus. E a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é como aquelas pessoas que não tinham mais saída, não tinham recurso nenhum, eram enfermos, eram cegos, paralíticos, mancos, eram surdos, eram pessoas que não tinham onde buscar uma melhora, onde buscar uma cura. Não havia esperança, não havia medicina, não havia nenhum recurso humano para mudar a situação deles. E todos estes, então,
foram levados até Jesus e colocados aos pés de Jesus. Colocaram a sua esperança em Jesus. Foram colocados e permaneceram aos pés de Jesus. E Jesus não falhou, porque Jesus nunca falha conosco. Jesus não os decepcionou, porque Jesus nunca decepciona aquele que coloca a sua esperança nele. Eram cegos, eram aleijados, eram mancos, eram mudos, e Jesus os curou. E o povo ficou admirado, vendo os cegos enxergando, os aleijados andando, os mancos curados, os mudos falando. Imagine se você presenciasse um milagre desses. O quanto isso é impactante. Eu não me esqueço do dia em que eu vi uma mulher paralítica levantar de uma cadeira de rodas e sair andando. Isso é tão impactante, que você fica pensando naquilo o dia inteiro, porque as maravilhas do Senhor são gloriosas. As maravilhas do Senhor são poderosas, e quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, Ele não falha conosco. Eu e você saímos da nossa casa nesta noite para estar aqui, porque colocamos a nossa esperança em Jesus. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está numa religião, e também nós não estamos aqui sem esperança, porque nós viemos a este lugar onde Jesus está, e nós vamos sair daqui fortalecidos, transformados, abençoados, porque onde Deus está, milagres sobrenaturais acontecem. Quem coloca a sua esperança em Jesus? Aleluia! Irmãos, Ele os curou. Fale para quem está do teu lado: Jesus nunca vai decepcionar alguém que coloca a sua esperança nele. Aleluia! Então Jesus os curou, o povo ficou admirado, eles louvaram o Deus de Israel, e grandes coisas aconteceram. Mas em seguida, a Bíblia nos diz que Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer, não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. 3 dias eles estiveram com Jesus. Jesus realizou milagres extraordinários. E em seguida, Jesus chama os seus discípulos e diz: tenho compaixão desta multidão, eles estão comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. Aqui eu quero fazer uma pausa e perguntar para você: o quanto você está disposto a esperar no Senhor, a permanecer aos pés de Jesus, até que um milagre, até que uma porta Ele abra na sua vida e na sua família? Hoje nós queremos a bênção de mão beijada. Hoje nós queremos a bênção automática. Se o culto atrasa 5 minutos, alguns já começam a ficar inquietos ou reclamando. Aquela multidão ficou 3 dias com Jesus. E não era num lugar coberto, não havia um alojamento com camas para eles repousarem à noite, não era regime de pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar. Eram 3 dias, a céu aberto, numa colina, junto ao mar da Galileia, e eles não tinham o que comer. Era jejum. Mas eles permaneciam aos pés de Jesus. Você quer uma mudança, você quer um milagre na sua família, você quer tanto uma cura para essa enfermidade que tem assolado e tem destruído a tua vida, essa situação que tem arruinado o teu casamento, a tua família. O quanto você está disposto a permanecer aos pés de Jesus e esperar nele? E clamar, e estar quebrantado, orando, buscando a presença do Senhor. 3 dias.
Todos saíram de lá curados. Jesus não os decepcionou, mas hoje em dia muitos não recebem milagres de Deus porque não sabem esperar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Espera nele, deposite a sua confiança nele, persevere em oração, porque ele não falha, ele não vai decepcionar nunca alguém que confia no seu nome. Ele não falha. Ele até permitiu que aquela multidão ficasse ali 3 dias, com fome, sem ter o que comer, mas ele não os decepcionou, ele tinha um propósito maravilhoso na vida deles. E então Jesus chama os seus discípulos e diz: eu não quero despedi-los vazios, com fome, não quero mandá-los embora com fome, porque eles podem desfalecer no caminho. Isso nos chama atenção para uma realidade de pessoas que recebem bênçãos de Deus, vêm para a igreja, conhecem, experimentam muito do Senhor, mas desfalecem no caminho. Eu tenho visto tantas pessoas chegarem a Jesus e Deus fazer uma obra tão linda de salvação, de libertação nessas vidas. Tantas pessoas que Jesus arrancou de um lamaçal de pecados, de uma situação tenebrosa de vício, de pecado, de destruição. Jesus salvou, Jesus libertou, trouxe para a presença dele, perdoou os seus pecados. Essas pessoas vieram tão abertas, estavam tão felizes na presença do Senhor, desceram as águas do batismo, começaram uma caminhada, uma vida nova com Jesus. Mas alguns, depois de uns meses ou depois de alguns anos, param no meio do caminho, desfalecem no caminho. Como é triste ver alguém começando uma caminhada gloriosa com Jesus, mas desfalecer no meio do caminho. E Jesus alerta aqui aos discípulos que toda aquela multidão que viu tantos milagres e que estava ali com Jesus há 3 dias, ouvindo a palavra dele, ouvindo ensinamentos preciosos da boca do próprio Jesus, o Senhor alerta dizendo: eles podem desfalecer no caminho. Eles podem desmaiar no caminho, eles podem morrer de fome no caminho, eles podem desfalecer no caminho e nem chegar em casa. Isso nos alerta que Deus se preocupa com o nosso caminho. Hoje nós estamos aqui na presença dEle, recebendo tanto do Senhor, Ele tem nos abençoado, o Espírito Santo está se movendo neste lugar, na sua vida, na igreja, mas Deus está preocupado com o teu caminho amanhã. O caminho que você trilha na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta-feira. Quantos estão desfalecendo ou entrando por um caminho errado? Tem pessoas que saem de um culto tão abençoados, Deus falou com eles, o Espírito Santo encheu a vida deles, mas às vezes no caminho de volta para casa, uma palavra torpe, uma palavra errada que não devia ter falado, uma atitude ou um pensamento que não veio de Deus, rouba a bênção que o Senhor tinha entregado nas mãos da pessoa. Deus se importa com o nosso caminho. E o caminho até onde nós queremos chegar, muitas vezes é mais importante do que o alvo que nós queremos atingir. Tem pessoas que traçam um alvo, um objetivo para 5 anos, para 10 anos na sua vida, mas o caminho deles até chegar lá é um caminho errado, é um caminho tortuoso. Tem pessoas que arruinam a família, porque no caminho, em busca de um objetivo, ele se esquece de viver aquele tempo com a família, aquele tempo na presença de Deus, na obediência à palavra. Diga para quem está aí perto de você: Deus se interessa com o seu caminho.
eles podem desfalecer no caminho. Irmãos, nós devemos nos preocupar com o que temos feito, como temos vivido, que caminho nós temos seguido. Que caminho? Que caminho você andou a semana passada? Como você tem conduzido a sua vida nesta caminhada com Jesus? E eu quero ressaltar rapidamente 3 situações que levam algumas pessoas a desfalecer no caminho. Nós estamos num caminho que Deus nos colocou, nós estamos numa caminhada com Jesus, mas alguns desfalecem no caminho. Por quê? Alguns desfalecem por falta de comida, por falta de alimentação. Jesus disse aqui neste caso, eu não quero despedi-los, não quero mandá-los embora com fome, porque eles podem desfalecer no caminho, por fraqueza. A falta de comida, a fraqueza, é um motivo que leva algumas pessoas a desfalecer no caminho. Jesus estava falando de comida, de pão, de carne, de alimento natural, mas nós precisamos observar a nossa vida espiritual. Tem gente que desfalece no caminho com Deus, porque não se alimenta da palavra do Senhor, não se alimenta da verdade de Deus. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a falta de ler, a falta de ouvir, a falta de comer a palavra, meditar nela, pensar na palavra, ter fome e sede da palavra de Deus, se alimentar da verdade, é o motivo, é a causa para alguns desfalecerem no caminho. Tem gente que pensa assim, eu vou à igreja no domingo, eu ouço a palavra, eu estou alimentado. Irmãos, é muito pouco. Leia a palavra de dia e de noite, pense nela, fale dela, alimente-se, viva, coma esta palavra. Jesus está dizendo aqui, eu não quero mandá-los embora com fome, porque eles podem desfalecer no caminho. Jesus quer nos dar comida, mas nós estamos dispostos a receber a comida que Jesus tem nos dado? Jesus não mudou, Ele continua dizendo, eu não quero mandar o meu povo embora com fome, eu quero lhes dar de comer, mas quando Ele nos dá de comer a sua palavra, nós temos recebido de bom coração? Ou nós ouvimos a palavra pensando assim, não, essa palavra não é para mim. Ouvimos a palavra já gerando uma dúvida, uma crítica. Deus quer nos alimentar, mas nós estamos dispostos a ouvir? Nós estamos dispostos a esperar aos pés do Senhor, para que Ele nos alimente e nos fortaleça com a sua palavra? Ou as distrações roubam o alimento que Deus está nos dando? Às vezes, irmãos, uma palavra que Deus quer falar com você, e é uma palavra só que vai mudar a tua vida, que muda a tua história. Deus fala, mas você está distraído, olhando para alguém, olhando para o celular, ou vai no banheiro na hora errada, e perde aquilo que Deus estava lhe dando. Perde. Jesus continua dizendo, não quero mandar-lhes embora com fome, porque eles podem desfalecer no caminho, mas nós precisamos estar abertos e receber o que Jesus está nos dando para o nosso alimento. Esse é o primeiro motivo que alguns desfalecem no caminho. Outro motivo é a perda de foco. Eles param de olhar para Jesus e começam a olhar para um lado ou para o outro. A Bíblia diz que nós não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Mas algumas pessoas nessa caminhada se distraem, se iludem com os prazeres do mundo, se envolvem com amizades erradas, com pessoas erradas, começam a tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos ou a esperança em pessoas, em homens que não podem resolver a sua situação. Nós precisamos manter o foco e manter os nossos olhos em Jesus, para não desfalecer no caminho. Quantas distrações, quantas pessoas perdendo o foco, quantas ilusões e prazeres do mundo fazem as pessoas desfalecer no caminho. E outro motivo que eu quero citar aqui, que leva algumas pessoas a desfalecer no caminho, e não andar, e não permanecer com Cristo até o fim, é que eles ainda não entenderam o caminho de Deus, ainda não entenderam a grandeza do chamado e do plano de Deus para a sua vida, ainda não entenderam o caminho da eternidade que Deus nos chamou para andar. Nós não fomos chamados para uma nova religião, nós não fomos chamados para uma filosofia religiosa, nós fomos chamados para um caminho, e este caminho é Jesus Cristo, e é um caminho eterno, não é um caminho de 1 ano, não é um caminho para 20 anos, é um caminho eterno, glorioso, onde Deus tem um plano perfeito e maravilhoso na nossa vida. É o plano de Deus. É um caminho eterno. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, diz o Senhor. Mas alguns ainda não entenderam. Não entenderam que nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos aqui falando de um caminho com Jesus. E a igreja, na época dos apóstolos, em Atos dos Apóstolos, muitas vezes a igreja era chamada de caminho. E a Bíblia diz, e eles seguiam o caminho. O caminho é Jesus Cristo, e nós não podemos desfalecer neste caminho eterno que nós estamos andando com Ele. Entenda a grandeza do propósito de Deus para a sua vida. Entenda o amor eterno e o caminho eterno que Jesus tem para você. É maravilhoso. E aí, em meio a tudo isso, a Bíblia diz que os apóstolos estavam ali e Jesus disse, não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Aí os discípulos responderam, no verso 33, onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Onde podemos encontrar, neste lugar deserto, o que nós precisamos? Tem tanta gente vivendo essa realidade medíocre. Onde eu posso encontrar, Jesus, o que eu preciso? Onde eu posso encontrar o que eu necessito? Aí chega alguém e diz assim para ele, lá, olha, ali você pode encontrar, ali você vai encontrar, e a pessoa corre e vai até ali, e ela não encontra o que ela precisa. Outro chega e diz, olha, é lá que você vai encontrar, e a pessoa fica andando de um lado para o outro, para tentar encontrar o que ela precisa. Os discípulos perguntaram para Jesus, onde podemos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Onde podemos encontrar? Tem gente vivendo assim, na presença de Deus. Onde? É ali ou é lá? Olha, lá Deus está operando, ali Deus está operando. Irmãos, a pergunta não deve ser, onde eu posso encontrar o que eu preciso? Mas a pergunta deveria ser, quem pode me dar o que eu preciso? Quem pode suprir a minha necessidade? Quem é que pode fazer o que eu necessito? Quem é
é que pode prover o milagre que precisa acontecer na minha vida. Só Jesus Cristo pode te dar. Só Ele, somente Ele pode suprir a tua necessidade. A pergunta não deveria ser onde eu posso encontrar, mas deveria ser quem pode fazer isso por mim. Jesus é aquele que pode fazer. É Jesus. Só encontramos a resposta nele. Só encontramos o que nós precisamos nele. E os discípulos perguntam: onde podemos encontrar neste lugar deserto o pão que precisamos? Não é nesse lugar deserto, não é numa montanha, não é num lugar cheio de plantações, não é em um lugar ou em outro lugar, é numa pessoa que nós podemos encontrar o que nós necessitamos. E essa pessoa está aqui conosco, é o Senhor Jesus Cristo. Deposite a sua esperança nele. Ele é aquele que faz o seu propósito na nossa vida. Nós lemos a segunda multiplicação dos pães e peixes que Jesus realizou. Foi a segunda, porque ele já havia multiplicado uma vez. E quando a gente vê Jesus multiplicando pães e peixes pela segunda vez, isso nos dá uma certeza. Ele vai fazer de novo as maravilhas que ele já fez. Eu vou repetir para você tomar posse. Quando eu leio a segunda multiplicação dos pães que Jesus realizou, eu fico impactado, porque eu tenho a certeza que Ele vai fazer de novo as maravilhas que Ele já fez. Ele vai fazer de novo na sua vida algo que Ele já fez. Ele vai fazer de novo na terra as suas maravilhas. Ele vai fazer de novo na sua família o que Ele já fez. Aleluia! Era a segunda multiplicação. Os discípulos já tinham participado da primeira. E agora estavam diante de uma outra situação que precisava de um milagre de Deus. Era só eles se lembrarem da primeira, ao invés de perguntarem: onde poderemos encontrar neste deserto o que nós necessitamos? Não é olhar para o deserto, é olhar para Jesus. Igreja, pare de olhar para o deserto ao teu redor e olhe para aquele que é a fonte ao teu redor. Aquela fonte que está dentro de nós é Jesus Cristo. Ele disse: aquele que vem a mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele é a fonte que jorra no nosso interior. Não olhe para o deserto que você não vai encontrar nada. Olhe para a fonte, e essa fonte é Jesus Cristo. Ele vai fazer de novo. Irmãos, Ele fez maravilhas e Ele vai fazer novamente. Nós temos a segurança de que se Ele fez uma vez, Ele fez de novo. Aquilo que Ele prometeu em Sua palavra, Ele vai cumprir na nossa vida. Tenho certeza que aquilo que Jesus prometeu, Ele vai realizar na sua vida de forma gloriosa e sobrenatural. Ele faz de novo. Ele tem grandes coisas na nossa vida. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. A mãe de Isaac era estéril. A mãe de Jacó era estéril. A mãe de Samuel, na Bíblia, era estéril. E elas se tornaram mães, porque Deus é o Deus do impossível. Nós temos aqui, eu estou vendo lá atrás a Elza e o Tião. Fica de pé, Elza. A Elza e o Tião não podiam ter filhos. Mas Jesus fez dela uma mãe de filhos abençoados. Está ali o Davi, está a Vitória. Deus é fiel e Ele faz da estéril alegre mãe de filhos. Ele é o Deus, obrigado Elza, Ele é o Deus que abre um caminho onde não há caminho. Se você está vivendo como se
como se parecesse que tudo está fechado, o caminho está fechado, as portas estão fechadas, o céu de bronze acima da tua cabeça. Deus é um Deus que abre portas, é um Deus do impossível. Ele vai quebrar portas de bronze nesta noite, Ele vai abrir um caminho onde não havia um caminho, Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz. Aleluia, Jesus! Ele é o Deus de maravilhas. Ele é o Deus que faz o impossível. Mas lá estavam os discípulos perguntando: onde, Senhor, neste deserto, podemos encontrar o que nós precisamos? Onde podemos encontrar o que nós precisamos? Olhando para o deserto. E olha o que Jesus respondeu para eles, no verso 34. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Quantos pães vocês têm? 7. Já era o suficiente para Jesus. O que você tem já é o início do milagre de Deus na sua vida. O que você já tem é suficiente para você viver um milagre de Deus na sua vida. Vou dizer novamente, o que Deus já te deu, já é o sinal, já é o começo de um milagre. Você vai ver outra vez o Senhor fazendo maravilhas na sua vida. O que você já tem é o início de um grande milagre de Deus. Jesus pegou aqueles 7 pães, aqueles poucos peixinhos, e deu graças, e repartiu aqueles pães e peixes, e a multidão inteira comeu até saciar, e recolheram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram, porque o que você já tem é suficiente para um milagre de Deus começar a acontecer na sua vida. Alguém aqui já tem alguma coisa para viver o milagre de Deus? Tem alguém aqui que tem fé? A tua fé é suficiente para remover montanhas, irmãos. A tua fé, mesmo que seja como um grão de mostarda, é suficiente para você dizer a este monte que está no meio do seu caminho: ergue-te e lança-te ao mar. E se você não duvidar, isso acontecerá na sua vida. Tem alguém aqui com fé para remover montanhas? Diga aleluia, oh glória a Deus. Os discípulos perguntando: onde, Jesus, nesse deserto, onde nós podemos encontrar? Pare de perguntar onde, pare de olhar para o teu deserto. Acabou o deserto na sua vida, olhe para Jesus, Ele é a fonte que jorra para a eternidade. Quantos pães vocês têm? 7, e alguns peixinhos. Isso é o suficiente para um milagre. Jesus realizou um milagre. Jesus operou o sobrenatural. Agora eu quero ler com você, no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 13. Algo muito semelhante ao que aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler. Juízes, no capítulo 6, verso 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Olha só, observe o que Gideão estava falando para Deus. Senhor, meu Deus, se o Senhor está comigo. Tem gente que fala isso para Deus. Olha só, olha o que nós vemos aqui. Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso comigo? Tem gente falando isso para Deus.
Deus, eu tenho ido à igreja, eu tenho te buscado, por que o Senhor deixou acontecer tudo isso comigo? Por quê? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Onde estão as tuas maravilhas? Tem gente dizendo essas coisas para Jesus. Onde estão as tuas maravilhas, Senhor? Os milagres que o Senhor fez no passado. Onde estão, Jesus? Onde estão? Em que lugar? É ali ou é lá? Onde estão as tuas maravilhas? Não pergunte onde estão, pergunte em quem estão. As maravilhas estão nele, são feitas por ele, são feitas para ele, para a glória dele, são do Senhor Jesus Cristo. Onde estão? Porque o Senhor deixou acontecer isso comigo. Se o Senhor estivesse conosco, por que aconteceu isso conosco? Mas olha a resposta de Deus no versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Com a força que você tem, vá libertar Israel. Não sou eu quem o está enviando? Onde estão as tuas maravilhas, Senhor? Deus responde: com a força que você tem, vá, e você verá as maravilhas do Senhor. Com a força que você tem. Juízes 6, versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel. O que Deus já te deu é suficiente para você ter um milagre de Deus, para você viver o milagre de Deus na sua vida. O que você já tem é o início do milagre de Deus na sua vida. Com a força que você tem, vá libertar Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque o milagre já está dentro de nós. O milagre não está no deserto, não está do outro lado do mundo. O apóstolo Paulo em Romanos 10 escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: a palavra não está do outro lado do mar, mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Meu irmão, minha irmã, o milagre de Deus já começou dentro de você, com a força que você tem, com a fé que Deus já te deu. Você pode remover montanhas e as removerá em nome do Senhor Jesus. Vá nesta tua força, porque você vai enfrentar a dificuldade nesta semana e terá a vitória em nome do Senhor Jesus. Vá nesta tua força e você enfrentará o que vier e terá vitória em nome de Jesus. Aleluia! Mas por quê? Por quê, Senhor? Não sou eu quem o enviou, diz o Senhor. Sabe qual é o segredo? Sabe qual é a nossa força? Sabe qual é a nossa vitória? É porque Deus está conosco e Ele nos enviou. Quando Ele nos enviou, nós somos mais do que vencedores. Sabe por que você vai sair daqui para ter uma semana vitoriosa e viver os milagres de Deus aqui na terra? Porque o Senhor está com você, Ele te enviou, Ele te abençoou. Não sou eu quem o enviou, Gideão. Então vá na tua força, na força que você tem, vá. Eu te enviei e você vai operar milagres em meu nome. Foi Jesus quem te enviou. Jesus está com você e você verá o milagre de Deus acontecendo. Irmãos, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida.
Watchman Nee, um grande escritor do passado, dizia: se Deus quer realizar um pequeno milagre, Ele nos coloca em situações difíceis. Mas se Deus quer realizar um grandioso milagre, Ele nos coloca em situações impossíveis. Quem quer ver grandes coisas do Senhor novamente? Aleluia! Com a força que você tem, você vai e você vencerá, e os milagres de Deus acontecerão. Milagres de Deus. Nós vamos orar nessa noite, e Deus vai operar grandemente na sua vida. Ele vai fazer de novo o que Ele já fez. Ele vai fazer de novo as maravilhas que Ele já fez na sua vida, na sua família. Jovens terão um coração voltados para o Senhor. Homens andarão no caminho de Deus com temor e tremor. Mulheres servirão a Deus com toda a sua força. A igreja marchará com fé e autoridade para ganhar a cidade para Jesus. Milagres acontecerão na sua célula, curas acontecerão, o sobrenatural acontecerá, porque Deus está conosco, e nós não estamos olhando para o deserto ao nosso redor, nós estamos olhando para Ele, e crendo que Ele nos dá a condição de viver esse milagre de Deus. Fica de pé na presença do Senhor. Aconteceu numa pequena igreja, nas montanhas de Great Smoke, nos Estados Unidos. Aquela igreja construiu um novo prédio em um terreno que eles haviam recebido de doação. E o templo estava pronto, tudo lindo, tudo prontinho. 10 dias antes da inauguração, da data marcada para a inauguração, o inspetor de obras daquela cidade disse e informou o pastor que a área do estacionamento daquela igreja era insuficiente para o tamanho do prédio. E se a igreja não dobrasse o tamanho da área do estacionamento, não poderia usar o salão, não poderia inaugurá-lo naquele dia. Infelizmente, a igreja já havia ocupado todo o espaço do terreno, com exceção de uma colina, um monte, que ficava atrás do prédio. Era um monte, uma colina. Para criar mais vagas de estacionamento, seria necessário remover a colina. Uma obra muito cara, e eles não tinham dinheiro. Na manhã seguinte, na manhã do domingo seguinte, o pastor anunciou corajosamente que à noite ele queria reunir-se com todos os membros daquela igreja que tivessem fé para remover montanhas. Fé para remover montanhas. Eles teriam uma noite de oração para pedir a Deus que removesse a colina e providenciasse o dinheiro para asfaltar o estacionamento antes da inauguração no próximo domingo. No horário combinado para aquela reunião de oração, vieram 24 dos 300 membros daquela igreja. A igreja de 300 membros, vieram 24 para orar. Eles oraram durante cerca de 3 horas. Às 10 da noite, o pastor disse o último amém, e encerrou aquela reunião de oração dizendo: conforme está planejado, inauguraremos o salão no próximo domingo. Deus nunca nos abandonou, e creio que também desta vez Ele será fiel. Deus nunca abandonou você e nunca vai te abandonar. Porventura o Senhor já falhou com você alguma vez? Nunca nos abandonou. Na manhã seguinte, quando o pastor estava em seu gabinete pastoral, alguém bateu a porta com força, e ele respondeu: entre. E apareceu um empreiteiro de aspecto rude, que tirou o seu capacete e disse: desculpe, pastor, sou da empreiteira de obras da localidade vizinha,
Estamos construindo um enorme centro de compras, um shopping, e precisamos de terra. O Senhor estaria disposto a nos vender uma parte daquela colina que fica atrás da igreja? Nós pagaremos a terra que tirarmos e asfaltaremos gratuitamente o espaço vazio, desde que possamos dispor da terra imediatamente. Não podemos continuar a construção do shopping antes que a terra esteja depositada no local e compactada. Eu acho que naquela hora o pastor pensou e ficou assim, olhando para o empreiteiro. Será que nós vamos vender essa colina? Será que não vai? Então tá bom, pode levar, pode levar. Conclusão: tiraram a colina, asfaltaram o estacionamento em poucos dias. No domingo seguinte, o novo templo foi inaugurado, como estava programado. Deus é um Deus que remove montanhas. Tem alguém aqui com fé para remover montanhas? Erga suas mãos para o Senhor e feche os teus olhos. Ele vai fazer outra vez o teu coração se voltar a Ele com toda a disposição. Ele vai fazer outra vez maravilhas. Enfermidades serão curadas agora. Agora. Ana Cláudia, que está na UTI do HB, em estado gravíssimo, Deus vai entrar naquele quarto, naquela UTI, e vai operar um milagre naquela vida. Se você tem fé para remover montanhas, erga suas mãos para Jesus e comece a falar.